Olá pessoal, este é o Cine Trabalho, uma conversa sobre o mundo do trabalho a partir de produções do audiovisual. Atenção, a intenção é trazer muitos spoilers. Este podcast é realizado pelo TRAB 21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou o Rodrigo Carelli, professor coordenador do grupo, e hoje vou conversar com a Jaqueline Gameleira, mestranda no PPGD da UFRJ. No episódio de hoje, conversaremos sobre o filme Sleep Dealer, uma coprodução Estados Unidos-México de 2008, dirigida por Alex Rivera. We build your skyscrapers, and we harvest your crops. We even protect your property. Let our robotics do your dirty work. Safe, reliable, we make America strong. Esse filme foi apresentado no Festival de Sundance e premiado em alguns outros festivais, tendo inclusive obtido menção especial no prêmio da Anistia Internacional do Festival de Berlim. A obra é uma ficção científica que acontece num futuro próximo, e o mundo distópico ali retratado já se pode sentir nos dias de hoje. A trama gira em torno do mexicano Memo Cruz, um hacker caseiro, que deixa sua isolada e árida cidade de Santa Ana del Rio, no estado de Oaxaca, depois de seu pai fazendeiro ser assassinado por um drone de guerra. Memo atuava justamente tentando hackear a frequência desses drones. Então ele deixa a agricultura seca pela água privatizada e vai para Tijuana tentar um emprego. É quando a nossa aventura sobre o trabalho começa, não é, Jaqueline? Obrigado, Jaqueline, por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la aqui. Oi, Rodrigo. Oi, gente. Queria agradecer por estar fazendo parte do Cine Trabalho e é um prazer estar aqui com vocês. Ok, Jaqueline, então vamos aqui. Eu queria te perguntar quais são as questões do filme que te fazem refletir sobre o direito do trabalho ou sobre o mundo do trabalho? Primeiramente, eu acho que a principal metáfora que o filme traz, que pode ser interpretada, são os nódulos, né? Que são conectados ao corpo do Memo e que hoje em dia podem ser representados pelo celular. Uma vez que o celular, conforme Byung-Chul Han nos ensina, também está conectado às nossas mentes a partir dos rastros que a gente deixa ao utilizar as redes sociais, os sites e a internet em geral. Essa é uma das principais questões que eu acho mais interessantes do filme. Sim, é muito interessante mesmo, porque esse paralelo que você fez, porque no filme, só para a gente situar aquele que não viu o filme, no filme, o Memo ele vai para Tijuana e, ao contrário de hoje em dia, em que se atravessa a fronteira para os Estados Unidos para trabalhar, ali em Tijuana temos como se fossem maquiladoras em forma de plataforma, em que essas pessoas vão poder trabalhar a partir do território mexicano, controlar robôs que estão lá nos Estados Unidos, no caso, na construção civil. Então, é muito interessante esse paralelo que você faz, porque hoje os nódulos são peças que são colocadas dentro do corpo das pessoas que fazem elas serem interligadas a essas fábricas, a essas plataformas. E a mesma coisa acontece, né? Os celulares são próteses mesmo, hoje, que nós levamos e que nos faz acessar a esse mundo do trabalho. Gostei dessa seu paralelo, né? E o que mais que você pode nos dizer sobre esse filme? Então, outra questão que para mim se destaca muito e tem me interessado também bastante nas pesquisas que eu tenho realizado junto ao TRAB 21 é a questão da luz e o fato dela se autotitular como uma escritora de memórias, né, no True Node. E isso tem um paralelo na nossa realidade muito grande a partir das redes sociais, né, em que, sobretudo, os aspirantes à influência digital também realizam ali, de certa forma, uma roteirização da sua vida para expor na rede social e
talvez receber renda, né? Porque só os influencers que bombam que vão receber essa renda. E, além disso, também acho interessante ressaltar que não só os influencers, né? Todos nós que estamos inseridos nas redes sociais também estamos produzindo dados, né, para as redes sociais, para a internet, para o Google. E esses dados são capitalizados, né, processados e vendidos como Big Data, que pode-se dizer que são o novo petróleo hoje em dia, né, para os anunciantes e para as empresas interessadas. É muito bom. Você trouxe então aqui a história da Luz. A Luz é a outra personagem, é o par romântico do Memo Cruz ali, né? E faz uma simbiose muito interessante mesmo. Um trabalhador como se fosse um trabalhador braçal, plataformizado, mas uma plataforma de ultra tecnologia que faz um robô funcionar do outro lado da fronteira, nos Estados Unidos, lá em San Diego, e a Luz seria a trabalhadora intelectual. Essa trabalhadora intelectual que o que ela faz é escrever, e ela escreve as memórias, né? E isso faz com que seja revelado, e ela faz disso uma profissão, ou pelo menos ela tenta fazer disso uma profissão, ela tenta ganhar a vida a partir dessa função, e aí isso nos desvela, né, isso revela para a gente que isso é um trabalho. Né? Pouca gente liga tudo isso que nós colocamos, nossas memórias, que nada mais são do que os traços da nossa vida, a nossa vida que nós colocamos dentro das redes sociais, relaciona isso como trabalho. Né? Então, isso realmente é uma coisa excepcional. Como o filme consegue trazer tanto trabalho manual de força, quanto o trabalho intelectual, como formas novas de apropriação desse trabalho pelas máquinas, né, pelas plataformas, pela máquina capitalista, né? Muito interessante. E eu também queria destacar, né, que esse sistema só se sustenta hoje em dia porque nós somos constantemente incentivados à autoexposição, né? E o Byung-Chul Han também faz uma análise sobre isso, destacando que existe um dispositivo neoliberal da transparência, né? Então, a partir desse dispositivo, esse imperativo que nós sentimos de ter necessidade de expor todos os detalhes da nossa vida na rede social, é uma coisa incentivada pelo sistema, né? E que ele quer que a gente realize. Então, eu acho também importante destacar que na rede social a gente percebe muito a redução das diferenças, né? Sempre parece que tem um grupo ou outro, a gente pode denominar como bolha social, e às vezes a gente está inserido numa bolha e dessa forma a gente tem acesso a algumas informações, porque as informações são direcionadas para o interesse dessa bolha, né? E a gente não se comunica, às vezes, com a outra bolha que tem uma gama de informações totalmente diferente à que a gente tem acesso. Então, perceber essa estrutura é muito interessante, né? Gerenciada pelos algoritmos das plataformas como o Instagram, o Facebook e o Google. Certo. Jaqueline, tem uma questão muito interessante no filme, que é a questão da imigração, né? A questão dos coioteques, ou seja, que é os coiotes tecnológicos, né? Esses coiotes tecnológicos e essa questão da imigração, a gente pode fazer um paralelo com a nossa realidade? Sim, com certeza. É muito interessante essa divisão do trabalho, né, territorialmente falando, e, enfim, em termos de classe, de etnia também, porque o Memo era um mexicano, né, e a Tijuana era um constante destino ali de imigrantes do próprio México, porque Tijuana faz fronteira ali com os Estados Unidos, como você falou, por causa da questão das maquiladoras que se instalaram ali no México, no nosso mundo real, né. Então, as indústrias norte-americanas se aproveitam, né, da mão de obra mais barata do México, mas continuam se denominando como indústrias norte-americanas, né? E eu acho muito interessante que no filme tem uma cena em que o supervisor do Memo fala que naquele galpão no qual ele realizava o trabalho, se realizava também o sonho norte-americano de se apropriar da mão de obra sem o trabalhador, né? Isso tem um paralelo muito grande com essa questão dos Estados Unidos.
os Estados Unidos tiveram um programa, né, que é o Braceiro Program, um programa institucionalizado que formalizou entre o governo norte-americano e o governo mexicano a migração dos trabalhadores do México para realizar o trabalho temporário nos Estados Unidos, sobretudo no campo. Então, o que se ressalta, né, desse programa é que não era concedida a cidadania, né? O que interessava era realmente só o trabalho. E aqui no Brasil também temos a migração de diversos trabalhadores do Nordeste para o Sudeste em busca de melhores oportunidades de trabalho. E quando eles chegam aqui, né, o que eles encontram majoritariamente é um trabalho precário, né, como mostra a dissertação da Eneida sobre a questão racial, que também atravessa as plataformas, né, como as plataformas de entrega. A Eneida é participante aqui do Trab 21, né, então essa pesquisa foi muito interessante para poder evidenciar essa questão do trabalho e a sua relação com a raça. É muito interessante que a empresa que faz essa, como se fosse a plataforma que leva esse trabalho, na verdade só a força de trabalho para os Estados Unidos, para a construção civil, ela se chama Sai-Braceiro, é uma mistura do cibernético com o braceiro, esse programa, que ainda está em vigor, por exemplo, ainda no Canadá. Mas eu acho muito interessante essa questão dos intermediários, essa função do intermediário, que sempre está vinculada a uma precarização do trabalho, né? E a gente percebe, por exemplo, em plataformas de entrega como iFood, estão implementando esses intermediários que seriam, de certa forma, coiotes, né, chamado de operadores logísticos, OL. No trabalho de plataforma, nós vivenciamos isso, e é o que nós vivenciamos quando a gente vai olhar o trabalho escravo contemporâneo. Sempre tem esse intermediário que é chamado comumente de gato, né, esse que só faz intermediar essa mão de obra, né? Então, dentro dessa precarização. Então, o filme ele realmente nos faz pensar vários aspectos dentro da questão do trabalho, né? Tem mais algum? Qual que é a cena? Me diga, Jaqueline, qual que é a cena que mais te impactou? Qual que é essa cena que você mais gosta, acha mais representativa dentro deste filme? Além da cena, né, que eu falei que o supervisor fala que ali se realiza o sonho norte-americano de se apropriar do trabalho sem o trabalhador, é a cena em que os personagens principais se unem para utilizar os meios, né, dos nódulos ali, aquela ferramenta técnica que eram utilizadas para a realização do trabalho, para a exploração do trabalho, são utilizadas para libertar o vilarejo do Memo da privatização da água, né? Então, para mim, essa cena foi como uma forma de esperança, né, de uma resistência, de uma ação social contra a exploração abusiva do capital, que ali estava se apropriando de um bem tão básico, que é a água, né, e da criação, né, de alternativas e de um mundo em que o lucro não é o principal orientador para o desenvolvimento tecnológico, né, e social, mas sim o bem-estar, a subsistência do ecossistema social, individual e do meio ambiente. Então, você está falando da cena final? Isso, da cena final. A catarse final, em que há então uma revolução, o início de uma revolução. Sim, nos termos de Lazarato, seria um início de uma revolução aí contra a máquina de guerra do capital, né? Mas esse filme ele me traz alguns questionamentos muito, muito interessantes, né? Porque se a gente pensar, né, naquela cena em que ele começa a passar mal e as pessoas passam mal porque elas ficam ali concentradas no trabalho muito tempo ali dentro, com os nódulos ligados, e aquilo teve uma hora que ele passa mal e ele é retirado ali daquele local. É muito interessante aquilo porque ninguém para. É aquela história de que os trabalhadores eles vão sendo consumidos, mas a produção não pode parar. Na verdade, né, nos termos de Maurício Lazarato, seria então a circulação não pode parar, né? Então é muito interessante, e eu faço um paralelo com vários casos que já aconteceram de entregadores de plataforma em que eles sofrem um acidente
E o que acontece é que quando se liga lá para a plataforma sempre está interessada em saber se foi entregue ou não a mercadoria, né? Não está nada preocupada com esses Sim, tem um trabalhadores. paralelo disso dentro do filme, em que a máquina fala para o Memo que ele dormiu por alguns segundos, então ele seria descontado, né? Então é exatamente a utilização da tecnologia para o controle e mediação do trabalho, que é o que a gente verifica no mundo do trabalho aqui, né, na nossa realidade. O que a gente verifica é exatamente essa mediação e controle, e não a substituição da mão de obra por robôs, né? Que é um mito, né, que alguns trabalhadores, a sociedade, às vezes, acaba embarcando, né, mas, na verdade, a gente verifica pelo filme que o trabalhador está controlando o robô, né? Então tem um ser humano ali atrás dessa máquina, né? Assim como tem um ser humano atrás das entregas do Rappi, do iFood, não são plataformas que funcionam de forma autônoma, e eu acho que um dos melhores paralelos com a nossa realidade é também a Amazon Mechanical Turk, né? Porque a Amazon Mechanical Turk consiste na realização de microtarefas, tarefas específicas que são realizadas de forma rápida e por uma baixa remuneração, e que os trabalhadores não têm nenhuma segurança no emprego, na remuneração final do mês, para poder se sustentar, mas que o capitalismo se apropria para realizar os empreendimentos tecnológicos como os sites e as plataformas. Então, essa questão é muito importante, né, de ser verificada, a parte humana por trás do trabalho tecnológico. Nós estudamos dentro do grupo de pesquisa o Aaron Benanav, e o Aaron Benanav ele fala disso, né, desses trabalhadores escondidos por trás da automação, né? Não só ele fala, vários pesquisadores estão demonstrando isso, o Antônio Casilli, né, lá na França, o italiano radicado na França, que fala muito sobre isso, né, sobre esse trabalho humano escondido, né, dentro da automação, né, e esse caso, e o filme é exemplar realmente, né, porque se alguém está lá em San Diego e vai olhar a construção do prédio, só vai ver os robôs caminhando de lá para cá, não consegue ver de forma alguma que existe um trabalho do outro lado da fronteira que está realizando esse trabalho. Isso eu já senti muito na minha atuação no Ministério Público do Trabalho, quando eu inspecionava, eu ia verificar as condições de trabalho de terceirizados no setor bancário. Todo mundo acha que há uma automação completa bancária dentro daqueles quiosques e que se faz tudo ali. Não, existem milhares de trabalhadores que estão terceirizados, contratados de forma precária nas periferias das cidades, contratados por terceirizadas. É um paralelo perfeito para mim do que acontece, é o que a automação ela promete, e que por trás disso está escondido um monte de trabalho precário. Eu acho isso muito interessante, porque essas microtarefas são realizadas e realmente a gente não faz ideia de que elas estão sendo realizadas, e que até nós estamos realizando essas microtarefas, né? Quando a gente entra num site para confirmar se a gente não é um robô, a gente está ali realizando uma microtarefa gratuita. Mas existem pessoas que estão realizando ela de forma remunerada e a partir de um trabalho precário, né? Outra autora, né, que fala sobre esse assunto é a Saria Tamruti. Inclusive, a gente leu um texto dela, junto com outros dois autores, sobre esse assunto, sobre a ausência de substituição total da mão de obra humana pelos robôs, né? E ela faz uma análise sobre a reestruturação produtiva, né, da mão de obra no capitalismo, e analisando que a partir da década de 70 o neoliberalismo começou a ganhar força, né, e a crise também ocorrida nesse período contribuiu para essa necessidade de modificação da estruturação da mão de obra e da externalização, né, dos trabalhadores, do risco, e até mesmo das ferramentas de trabalho, né. A Uber realiza ali o transporte de pessoas, mas não possui um carro, né, não possui um empregado contratado, não se responsabiliza pelos acidentes que acontecem, nem pela manutenção
dessas ferramentas. Então, é um grande exemplo dessa externalização de uma forma mais acentuada, né? Que começou a ocorrer ali em 2008, aprofundando esse cenário de novas formas de trabalho precário. Tem outra questão muito importante nesse filme, que é justamente a migração do Memo para Tijuana. Por quê? Porque o que está acontecendo, e a gente consegue perceber, é um processo de proletarização de todos. Veja a condição do Memo. O Memo era um filho de fazendeiro, eles plantavam milho, né? Só que o que aconteceu? A vida começou a ficar muito difícil por conta justamente da privatização da água, da dificuldade do acesso da água, e o filme é genial nisso, porque nós estamos enfrentando uma crise fortíssima de água, que a gente fica negando essa crise, mas é uma crise que vai vir forte com o tempo. A água está sendo toda consumida pelo agronegócio, com mudanças climáticas, e a água privatizada, o que aconteceu recentemente no país, é retratado muito bem nesse filme. Aqueles pequenos produtores, eles passam a não ter mais condições de produzir. E então ele muda o seu estilo de vida de uma vida agrária, em que ele é um pequeno produtor, ou seja, tem uma autonomia, passando então a vender a sua força de trabalho, que a gente sabe que não existe isso, vender sua força de trabalho. Ele coloca-se inteiro, ele coloca a sua vida à disposição da exploração. Então isso é um processo também de proletarização da população, dos trabalhadores, e isso eu acho genial no filme. Exatamente. O Aaron Bernanave fala sobre a dualização do trabalho, né? Que é a criação de trabalhadores com alta... com uma condição de trabalho superior, né, com alguma estabilidade e melhor remuneração, versus a criação de todos esses trabalhadores precários a partir da terceirização, da contratação de trabalhadores enquadrados como autônomos, né, e isso tem por consequência o aumento da desigualdade social, né. E essa questão que você tocou do meio ambiente é muito interessante, porque o filme retrata a utilização da tecnologia contra a população, né? E isso representa muito bem o que Lazzarato denomina como máquina técnica, né? É a utilização da máquina técnica, né, que são os dispositivos impessoais, como as câmeras, os drones, o reconhecimento facial, que são vistos no filme, apropriado pela máquina de guerra do capital, né? Que seria a estrutura maior, né, da sociedade, envolvendo as empresas, as instituições políticas, judiciais, legislativas, que de forma comum possuem o objetivo de estabilizar a sociedade, né? Então, esses terroristas, né, que são, na verdade, os inimigos criados por essa máquina do capital, estão pleiteando o direito à água, que é um bem muito essencial, né, para o humano. Mas nessa lógica capitalista em que predomina o lucro, né, se tornar a água um produto é mais lucrativo, é o que o capitalismo faz, né, privatizando aí o fornecimento de água. Então, foi muito interessante a existência no filme, né, a representação de como esse discurso é um discurso que, na verdade, é contra a própria população, não contra um inimigo invisível, né, um inimigo externo, no caso, um inimigo externo. Porque o pai do Memo é morto, né, e ele não era o inimigo do sistema, ele estava trabalhando, ele respeitava todas as regras, e pelo Memo ter hackeado ali as redes, mas também não com finalidade terrorista, né, contra o sistema, a finalidade dele era só ouvir a cidade, que era o sonho dele, estar imerso nessa tecnologia, ele acabou sendo denominado de terrorista e o pai do Memo acabou sendo morto. Então, o irmão dele estava assistindo ao programa que matava os terroristas. Eu achei essa cena muito interessante, porque era normalizado, né? Ele via várias pessoas da cidade dele serem mortas e serem caçadas pelo sistema, e ele assistia como se fosse entretenimento. É mais do que isso, Jaqueline. Ele torcia pelo drone. Ele vibrava com o drone. Então isso vai demonstrar, e isso a gente pode trazer
para as plataformas, como a propaganda coloniza. A propaganda das plataformas como algo moderno e que a gente passa a admirar, e são marcas que a gente gosta e que a gente acha que isso vai melhorar a nossa vida, né? Quando na verdade estão nos explorando, estão nos cada vez mais retirando as riquezas. Então tem uma questão de colonização aí por trás, não é à toa que é Estados Unidos e México, né? Uma outra questão que a gente coloca aqui, e essa questão é essencial, essa questão da luta que você colocou aí, da luta contra, da guerra, na verdade, contra a população, né, essa população explorada, mas tem outro ponto também importante, né, então é muito interessante isso mesmo, então a polícia, o exército, as empresas, né, então é bem a máquina de guerra mesmo do Lazzarato no filme, porque as empresas têm a possibilidade de defender o seu patrimônio utilizando inclusive drones assassinos, né? É muito interessante isso. É um bem básico da vida que é privatizado e negado à população e é defendido contra a população por meio de uma tecnologia de guerra, né? Uma outra questão aqui, Jaqueline, seria o filme me faz questionar, nós estaríamos diante do fim do trabalho ou de um trabalho cada vez mais exaustivo? Isso, Carelli, é a intensificação do trabalho, né, na verdade. Porque, como eu disse, era um processo que vinha acontecendo, caminhando desde a década de 70, de reestruturação da produção, utilizando-se das tecnologias para a mediação e o controle do trabalho, né? E na crise de 2008, essa utilização é acentuada a partir das plataformas, desenvolvimento da tecnologia desses aplicativos como a Uber, a Rappi, o iFood, que conseguem coordenar uma multidão de trabalhadores, né? Agora, não só a rede terceirizada, agora consegue coordenar os indivíduos em si mesmos para realizar as atividades que eles pretendem, são fracionadas, são atividades específicas, muito bem determinadas, e de uma forma totalmente bem coordenada, né? Consegue ser realizada várias atividades de uma forma muito coerente a partir da coordenação das plataformas. Então, o trabalho está ali por trás, né? Um trabalho que, às vezes, é invisibilizado são os trabalhos nas redes sociais pelos influenciadores digitais, em que há uma aparência de que isso é simplesmente a vida deles, né? Eles estão postando a vida deles, mas, na verdade, existe uma equipe por trás da maioria deles, né, que assessora, existe um equipamento para poder realizar essas atividades nas redes sociais. Então, assim, há uma grande quantidade de trabalho movimentando esse mundo virtual. O mundo virtual não existe sem o mundo físico e sem os seres humanos, né? O ser humano sempre é utilizado ali para poder movimentar esse mundo virtual. Isso é muito importante ter em mente, porque a gente que estuda trabalho, a gente não pode se deixar enganar por essa primeira impressão de que tudo é tecnológico, né? Que é um conto muito interessante de ser comprado, né? Nossa, agora a gente vive num mundo tecnológico. Mas, na verdade, é um mundo também de um trabalho intensificado e muito precário. É muito bom você tocar nisso, porque há outra faceta escondida desse mundo tecnológico, né? Nós temos uma linha do Trab 21 que a gente estuda também a questão ecológica. Passa-se como os instrumentos tecnológicos seriam instrumentos ecológicos, mas eles são completamente destruidores do meio ambiente, desde que eles são feitos com metais raros, né, que são metais pegos e retirados da natureza de vários locais, né? Então esses minerais eles são levados para fazer esses aparelhos e obviamente com o descarte desses aparelhos que são realizados de qualquer forma e a todo momento você tem que descartar porque já há aí um envelhecimento já programado, né? A obsolescência programada, né? E a energia
que se gasta com isso, né? Então, não, aquela represa lá poderia também ser utilizada, a água poderia ser reutilizada para gerar energia, para movimentar toda essa questão tecnológica e digital que a gente imagina somente na nossa cabeça que ela é ecológica, mas não é que ela é um problema para o mundo, que é algo em torno de 12% da energia do mundo é realizada para rodar as questões digitais, a nuvem, que não é nuvem, que são grandes servidores de informática, que são gigantescas fazendas. Né? Então, uma cena que eu tenho para o filme seria essa cena de que esses trabalhadores, eles somente são essenciais enquanto força de trabalho, né? Somente a parte dele, e isso me lembra aquela ideia do Deleuze e do Guattari de divíduos, né? Então, não mais indivíduos, mas divíduos, porque somente a parte que interessa ao capital que é aproveitada, a outra parte, como ser humano e suas necessidades, não importam, e ao contrário, essas outras características do indivíduo, esse indivíduo individualizado, dividido, elas são inclusive uma ameaça. Tem uma cena linda dentro do filme que é na praia, ali na divisa com os Estados Unidos, e há então uma cerca, né, que separa, que vai até o mar entre os Estados Unidos, e ela se pergunta, meio brincando, que seriam se eles estão esperando terroristas que passem por lá, né, ou eram tubarões terroristas, era alguma imagem assim, ela brinca, mas que realmente eles são uma ameaça, né? Os trabalhadores, eles, nas suas outras individualidades, que não seja aquela pertinente ao trabalho, eles são realmente tidos como uma ameaça. Mas nós estamos terminando aqui o nosso programa, Jaqueline, eu queria te fazer uma última pergunta aqui. O que o cinema, ou em especial esse filme, ele pode te ajudar na sua pesquisa? Bom, o filme ajuda a refletir muito no que a gente tem já conversado aqui nesse podcast sobre a falácia do fim do trabalho, né, no processo de produção do capital e a visibilização desses trabalhadores que existem atrás dos robôs ou da tecnologia, né? Você falou muito bem sobre a questão da subjetividade. Eu acho muito interessante também a ideia de que o irmão do Memo representa muito bem a forma que essa subjetividade é capturada pelo sistema, né? Como essas ideias do sistema, né, em junção com a circulação rápida de informações simplificadas, faz com que se divida a população em dois, né? A população de bem, a população de mal, e dificilmente uma pessoa, né, vai querer se colocar no lado do inimigo, né? Isso é muito importante para poder verificar essa dimensão dos dados e de como essas informações estão sendo utilizadas. Eu tenho muito interesse sobre isso, sobretudo porque eu estou começando a pesquisar sobre a questão dos games, né, da indústria dos games, e tem muita relação com o trabalho realizado nas redes sociais, né? Então, essa dimensão de dados que são extraídos pelas plataformas me interessam de sobremaneira, né? E tem muita relação com o trabalho que era realizado pela Luz ali no TrueNode, né? Em que ela fornecia esses dados para a plataforma. Então, o filme ajuda a visibilizar e a ilustrar muito do que a gente vê no Trab 21, a partir também das plataformas em geral, né? Porque esse trabalho de dados que é realizado pelos trabalhadores nas plataformas de entrega, de motorista e das redes sociais, não são habitualmente tratados, né? Enquanto o trabalhador está se deslocando, ele está gerando um dado para a plataforma. Enquanto o influenciador digital está ali se comunicando, ele está gerando dados para a plataforma, não só dados sobre ele mesmo, mas ajudando a coletar dados sobre as pessoas que estão consumindo o conteúdo dele. O que os consumidores gostam, o que os consumidores não gostam, quais são as reações. É uma dimensão da emoção, que às vezes nós mesmos não temos noção de que a gente vai reagir de certa forma e a plataforma já consegue, de certa forma, traçar ali e prever qual vai ser a reação que a gente vai ter a certa informação.
Então, assim, ela sabe quais informações que provavelmente a gente vai gostar de consumir ou não gostar de consumir. E essa dimensão dos algoritmos também define quais trabalhadores conseguem ser visíveis na plataforma, ou que recebem o trabalho mais qualificado, o melhor trabalho, né, a melhor entrega, a melhor corrida. Tudo isso quem determina são os algoritmos. Então, não só o trabalho de quem se empenha naquelas plataformas para poder ganhar uma melhor nota, mas também esses algoritmos opacos, com os quais a gente não tem contato, com os quais a gente não consegue desenvolver uma análise tão clara, né? Porque a gente não tem diretamente contato aos algoritmos que controlam. A plataforma diz que são os algoritmos, mas a gente não sabe qual foi o desenho desses algoritmos. Então, todas essas questões, assim, são muito importantes para as minhas pesquisas realizadas junto ao TRAB 21, né, quanto às plataformas de transporte, de mercadoria, de passageiro e as plataformas das indústrias de games. Então, estivemos aqui com Jaqueline Gameleira. Muito obrigado, Jaqueline. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, TRAB 21, por essa oportunidade. O Cine Trabalho é uma produção do TRAB 21, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRJ. No nosso blog www.trab21.blog você encontra notícias, artigos e outras produções feitas pelos nossos integrantes. Eu sou Rodrigo Carelli, professor coordenador do TRAB 21 e apresentador desse podcast. A montagem e produção do programa é de Ingrid Figueiredo, integrante do TRAB 21. Para você não perder nenhum episódio, assine o nosso feed no seu tocador de podcast favorito. Até o próximo episódio, pessoal!